Fala pessoal, aqui quem fala é o Vini, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Esse é mais um vídeo de resultados, dessa vez para repassar cada um dos resultados do UFC Ankalaev versus Guskov. Vamos lá, começando com a primeira luta, categoria peso galo, tivemos o Abdul Hussein enfrentando o Cody Gibson, e quem venceu foi o favorito Abdul Hussein por finalização no terceiro round com 3 minutos e 7. O Cody Gibson era bastante azarão, e ele tem como forte ali a luta mais agarrada, mas mesmo nessa área ele não foi superior. Tá, então foi uma luta legal, a gente teve knockdown do Abdul Hussein, a gente teve ali também tentativas de finalização dos dois lados, uma quantidade legal ali de golpes conectados, então começamos bem aqui à noite, né, uma queda para cada lado também, então no final das contas venceu o favorito, venceu o que era meu palpite, inclusive, aliás, quem assistiu o vídeo pré-evento desse card se deu bem, né, porque eu fiz 11 palpites e acertei os 11, eu fiz até um Reels lá no meu Instagram, postei aqui no Shorts também, com a coletânea, né, então começamos bem não, né, fomos bem aí no card inteiro, então essa luta aí, 7 minutos, quase 8 minutos de controle pro Abdul, e ele venceu, e cara, sinceramente, apesar do Cody Gibson ser um cara que eu até gostei no TUF, é um cara, pô, veterano, não dá, né, a fase chegou, né, a fase ruim no caso. Depois, peso leve, tivemos o Nurullo Aliv vencendo o Mike Davis por decisão unânime. Luta um pouco mais truncada, né, a gente teve o Nurullo buscando, como previsto, muito as quedas, ele tentou 13 quedas, derrubou 8 vezes, teve uma precisão ali de 61%, que é muito bom. Teve mais de 12 minutos de controle numa luta de 15, então não é muito o que a galera quer ver, né? Teve tentativa de finalização dos dois lados, quantidade de golpes totais não foi tão baixo, mas significativo foi, né? Foi só 22 pro Mike Davis e só 13 pro Nurullo Aliv. Então é um estilo de luta ali que muita gente não vai curtir, apesar de ser muito dominante. Se a gente pega, por exemplo, o primeiro round, foram 2 golpes significativos para o Nurullo, o último round foi um golpe significativo, então é uma luta mais na base da pressão e tal, então a galera não vai curtir tanto assim, mas venceu aí pros 3 juízes os 3 rounds, então foi um triplo 30-27. Depois a gente vai pro meio pesado, tivemos o Magomed, o primeiro Magomed da noite, que é o Tuchalov, ele venceu o Brandson Ribeiro, ele era extremamente favorito, 85%. Quando eu coloquei o meu favoritismo, eu diminuí para 70%, e sinceramente foi mais apertado até que isso. O Brandson começou melhor, a cotação dele caiu muito, ele chegou a um momento da luta a ficar um pouco favorito até, mas logo depois ele perdeu o controle da luta, aí a cotação já voltou para o Magomed, e ali no final da luta, no terceiro round, já dava para ver que realmente não ia dar pro brasileiro. Então, o brasileiro parecia com a luta encaminhada, o Tuchalov, não sei, tá, o que aconteceu, não sei se aconteceu alguma coisa também, mas o fato é, ele andou muito para trás, ele ficou muito no jogo que favorecia o Brandson, enfim, ele brincou muito com fogo. Um cara que tinha 85% nas bolsas de favoritismo deveria, né, se fosse seguir a expectativa, vencer com muito mais facilidade. Então, ele não foi tão bem assim, na trocação que era teoricamente para ele ir bem, ele também sofreu, então ele recorreu às quedas para ganhar, precisou de 8 quedas, então assim, ele pegou um Brandson que não tá bem, tá numa fase muito complicada, praticamente seria essa a última luta dele aí, vai saber, né? Então, a expectativa estava muito mais alta, mas o cara venceu, né? Então, é o que importa, conseguiu sua vitória, e é aquilo que eu sempre falo na hora de dar palpite, né? Era a estreia dele. Então, às vezes foi a estreia, foi o nervosismo, enfim, pode ser muita coisa. Então, apesar da expectativa, ele não atingir, ele atingiu a expectativa de vencer a luta, tá? Então, ele conseguiu essa vitória. Vamos ver as próximas performances, se ele se apresenta melhor. Depois, peso leve, tivemos o Axel Sola contra o Ismael Bonfim. Quem venceu foi o também favorito Axel Sola. Ele finalizou no primeiro round com 4 minutos e 44. Aqui foi um palpite que eu dei com um pouco de dor no coração, né? Porque eu tava torcendo pro Ismael, mas foi o que eu falei, o principal fator era a fase, né? O Ismael Bonfim não tava numa boa fase, e o Axel Sola é um cara perigoso, então foi uma luta ali muito rápida. O Ismael tentou já buscar uma estratégia mais da luta agarrada, tentou queda, só que o Axel Sola conseguiu se defender. Eu não sei se o Ismael Bonfim cansou ou não, parece que deu uma cansada, ou foi talvez as cotoveladas ali também, né, que pode ter deixado ele meio desnorteado. Enfim, ele acabou meio que começando com um ímpeto ali, né, parecia que ia colocar pressão, ele ia buscar luta e tal, só que ele foi arrefecendo ali meio que rápido até, e o Axel Sola conseguiu já pegar a finalização ali. Então, situação extremamente complicada pro Ismael Bonfim, porque agora, das últimas 5 lutas, ele perdeu
4 e 2 por nocaute e 2 por finalização, ou seja, nenhuma das 4 derrotas foi nem para decisão. Então tá muitíssimo complicado aí a permanência dele no UFC, né? E aí a gente vai para a próxima, outro cara que eu torcia, que falei que também ia ser quase impossível, né? Que era tanto o Ismael quanto o Ponzinibbio, né? Agora a gente teve no meio médio o Sam Patterson contra o Santiago Ponzinibbio. Quem venceu foi o favorito, Sam Patterson, por nocaute no segundo round com 3 minutos e 6. Aqui aconteceu o que as bolsas esperavam, né? De expectativa. Realmente era um favoritismo alto, eu concordei até com a proporção. E foi o que a gente viu, uma luta que pra mim, cara, nem deveria ter sido casada. O Santiago Ponzinibbio é um cara guerreiro, é um cara muito bom. Você vê que ele vai tentar o máximo, o cara não se entrega, ele não tá nem aí se ele vai apanhar. O cara tem espírito realmente de lutador. Mas quando chega a fase, quando o cara não tem mais tanto reflexo, não tem mais tanto o que oferecer de performance, é uma sacanagem botar contra um cara que tá cheio de vitória, um cara que tá voando. Ah, perdeu uma, perdeu, mas ele perdeu pra um cara bom, né, que é o Michael Page, e ele vinha ganhando de todo mundo. Então, assim, praticamente pegou um cara que tava em ascensão, passando o carro em todo mundo, nocauteando, finalizando, e botou contra um cara que tá em decadência e faz tempo. Então, assim, por mais que eu goste e torça pro Ponzinibbio, cara, não tem como, né? Aqui era uma luta que deu o Ponzinibbio ali só pro Sam Patterson fazer o que ele fez. E aí, basicamente, ele ficou ali batendo muito, porque o Ponzinibbio ainda é guerreiro, ainda aguenta um pouco ali de porrada, então ele só ficou apanhando ali e se machucando à toa, na minha opinião, tá? Não era uma luta parelha, não faz sentido casar o cara na fase que ele tá, né? Às vezes é de propósito também, vai saber, né? Enfim, depois, meio pesado, tivemos o Muhammad Saidov vencendo. É Saidov mesmo o nome dele? É, né? Deixa eu ver. Muhammad Saidov contra... Eu não ia lembrar de cabeça, né? Contra o Dustin Jacob, e o Muhammad venceu ali por nocaute no segundo round com 4 minutos e 49. Aqui foi uma luta onde o Azarão venceu, né? Que é o Saidov. Eu fiquei muito na dúvida na hora de dar o palpite, mas eu acabei dando palpite para o Saidov, porque o Dustin Jacob, apesar da boa fase, ele tinha algumas derrotas ali antes e ele já estava com uma idade mais próxima dos 40, enquanto o Saidov tinha 30. Então, mesmo sendo a estreia do Saidov, mesmo ele podendo sentir a própria estreia e tal, ele é um cara que tem muita habilidade na trocação e eu já falei várias vezes, a idade é um fator muito determinante na trocação, porque envolve reflexo, envolve resistência, o cardio, envolve a potência. Então, muita coisa da trocação depende ali da idade, né? Diferente do grappling. O grappling às vezes é mais velho, mas você consegue render um pouco mais. Pode às vezes faltar gás, mas tem muita técnica ali envolvida. Não depende tanto, também depende, mas não tanto de reflexo, necessariamente da explosão ali. Então eu acho que na trocação é muito complicado, porque é um vacilo de reflexo, um vacilo de timing, de distância, de agilidade, que você pode perder a luta. Então eu acabei arriscando no Saidov, o Azarão, e ele acabou realmente vencendo. E sinceramente, ele não ganhou bônus de performance. Pra mim deveria ter ganhado, tá? Eu acho bem injusto, aqui não tá mostrando, então acredito que ele realmente não venceu. Quem ganhou o bônus de performance foi o Walter Walker, o Ramazan Temirov, e a luta da noite, o Rizvan contra o Tyler Fortune. Então, eu acho meio injusto, pra mim ele deveria ter ganho, assim, um bônus de performance, não só pelo nocaute em si, que foi maravilhoso o chute, mas pela performance, tá? Eu, inclusive, coloco como destaque da noite o Muhammad Saidov, tá? A gente teve, obviamente, o Walter Walker sendo um dos destaques também, o Temirov também, enfim, vários nomes que a gente pode colocar um destaque, mas de surpreender, realmente foi o Saidov. E não só porque ele era azarão, porque ele, na minha opinião, na minha leitura, no que eu entendo, eu achei logo no início esse cara muito bom na trocação, tá? Excelente, pra falar a verdade. A agilidade dele, a velocidade que ele ataca é muito boa. Ele tem várias combinações que fogem um pouco do padrão, então é difícil você ver o que ele vai fazer, você adivinhar o que ele vai fazer. Então, quando ele começou a imprimir velocidade, ele bate com muita força também. O Dustin Jacob, que é um cara extremamente experiente na trocação, começou a ficar meio perdido, começou a ficar receoso, começou a dar aqueles chutes ali que o cara nem chuta direito, ele só tenta dar aquela cutucadinha na onça com vara curta. Então você vê que ele tá receoso. Então, assim, o Dustin Jacob, que é um cara extremamente experiente, ficou numa situação muito complicada. Então, eu, particularmente, gostei demais da performance desse cara. A trocação dele realmente nessa luta foi sensacional. Vamos ver se ele mantém esse nível e vamos ver também quando precisar. Nem sei se vai precisar muito, porque essa categoria é meio fraca, né? Tecnicamente no grappling e tal. Mas vamos ver se quando precisar de uma defesinha de queda, de uma coisa mais de grappling, se ele vai ter um nível ali suficiente. Mas, no geral, a minha impressão vendo esse cara nessa performance foi realmente de um cara que me surpreendeu
demais. Eu sempre tento segurar para não colocar muito hype e já começar a falar, não, porque esse chega aqui, chega ali, não tenho bola de cristal. Mas essa performance realmente me surpreendeu, tá? Controle de distância, combinação, potência, calma, né? O controle ali da situação de fazer a leitura e decidir o que vai fazer. Enfim, para mim esse é o destaque. Se você não assistiu essa luta, eu recomendo que você assista. Foi uma luta muito boa. Depois a gente vai pro peso pesado. Tivemos o Walter Walker contra o Thomas Petersen. Quem venceu foi o Walter por finalização. Pegou na panturrilha dessa vez, 1 minuto e 32. Aqui é o que as bolsas achavam, é o que eu achava. Eu pontuei o risco do Thomas Petersen num vídeo, né? Falando que tinha que tomar cuidado com a fezinha, né? Porque nenhuma fezinha é certeza, isso é óbvio. Mas eu alertei pro caso do Thomas Petersen ser um wrestler. Ou seja, ele poderia defender as defesas. Defender as defesas é bom. Defender as tentativas de queda do Walter, ainda mais que ele é mais baixo também, enfim. E ele realmente não tomou queda, tá? Quando teve o clinch ali, quando teve a tentativa, ele realmente conseguiu se manter em pé. Só que o Walter, de maneira inteligente, ele não ficou tentando defender e gastando energia contra um cara que é mais baixo, que é o wrestler, e que poderia defender as quedas. Então o Walter tomou uma decisão que nesse caso funcionou, mas normalmente não é a ideal, que é você puxar pra guarda. Então aqui, beleza, ele puxou pra guarda, que no MMA a gente já sabe que não é uma boa ideia, ainda mais no peso pesado, mas nesse caso foi uma boa ideia, porque funcionou e ele venceu a luta a partir daí. Então eu achei interessante a decisão e ainda bem que ele conseguiu executar bem, então parabéns pra ele puxou pra guarda, atacou o pé realmente depois de um tempo ali. O Thomas Petersen, como eu também tinha falado, que ele tinha a possibilidade ali de conseguir defender, ele defendeu realmente o pé, só que ele não conseguiu soltar, né? Ele virou de costas pra sair andando, o pé ficou preso, o Walter não desistiu da posição, ficou ali, ficou seguindo, porque se ele conseguisse abraçar o tronco ali e se aproximar, ele poderia colocar a finalização na panturrilha. E foi isso que ele fez. Então, performance brilhante, mostrando aí um repertório, né? Se você, então, for defender o tornozelo ali, ele pode, se você defender dando as costas e tentando andar para puxar a perna, ele pode sim ir para a panturrilha e ele também pega com a mesma agilidade, com a mesma velocidade, qualidade que ele pega também no tornozelo e tal. Então, assim, o Walter mostrou mais uma finalização no seu repertório. Devem ter outras, né? Claro, porque acredito que ele tenha qualidade para outras escolhas, outros caminhos ali também. E então, assim, performance sensacional, ganhou o seu bônus de performance merecido, muita grana, e espero que ele lute em breve, porque nem tomou muito golpe aqui, e vamos ver o que ele tem para oferecer, né? Eu vi um vídeo engraçado dele aí pós-luta agora, falando que ele só sabe fazer isso, que se saísse um pouco, se o cara defender, ele não vai ter muito o que fazer, porque ele é ruim e tal. Enfim, daquele jeito irreverente dele. E eu entendo a brincadeira, e na minha opinião, tem um fundo de verdade. Ele não tá falando só de palhaçada, não. Se defenderem e voltar a luta em pé, ele, de novo, na minha opinião, vai encontrar um pouco de dificuldade. Então, o que eu acho ideal e acredito que ele está fazendo é treinar ali a sua trocação, mesmo aperfeiçoar suas defesas de queda e mesmo aperfeiçoar ali as suas finalizações, porque um dia, conforme ele escala o ranking, ele pega caras de mais qualidade, ele vai pegar caras que vão ter mais chance de defender. E aí, se defender, ele precisa ter qualidade para lutar nas outras áreas, né? Ele precisa, inclusive, ter a calma de, se tomar golpe na trocação, se manter na luta. Enfim, tem outras coisas que se desenrolam a partir ali, se a luta não acabar logo no início ele finalizando, que ele vai ter que ir se habituando. Então, o que interessa é que ele venceu, sequência maravilhosa de vitórias, mas é isso, tá? Vale só esse disclaimer aí. Realmente, quanto mais ele subir, vai começar a pegar uns caras mais chatos ali, que pode acontecer de ter dificuldade, que foi o que aconteceu com o Malhadinho, né? Vamos usar o Malhadinho de exemplo. Ele pegou muitos caras ali mais pra trás, tal, e dominava, e aí eu sempre falava a mesma coisa. Quando chegar mais no topo, não vai ser tão fácil assim derrubar, não vai ser tão fácil assim controlar, vai começar a dificultar. Então eu acho que o Walter é mais ou menos o mesmo caminho. Não acho que ele vai perder como o Malhadinho perdeu, ou ser demitido depois. Eu não tô fazendo essa comparação. A comparação é que ele tem jogo para maioria da categoria, só que o topo da categoria é diferente da maioria. Então, ele vai começar a ter dificuldade ali com os caras mais do topo, mas isso não determina, não quer dizer que ele não consiga vencer. Então, é isso, é só questão de sempre ter as alternativas ali afiadas, né? Porque uma hora pode não conseguir finalizar. Depois a gente vai para o meio médio, tivemos o Abubakar Vagaev contra o Sagid Izagamaev. Porra, nome difícil do caceta. Essa luta não tava no vídeo de pré-evento, né? Porque ela acabou surgindo ali depois. Quem venceu foi o Abubakar ali na decisão unânime. Uma luta
luta com pouquíssimos golpes significativos, né? Porque a gente teve mais queda de um lado, queda do outro, tentativas de finalização, controle de um lado, quase 8 minutos, aí controle do outro de quase 3 minutos. Então foi uma luta mais parecida com as outras, onde teve um cara querendo colocar pressão no outro, controlando, buscando mais o grappling, então ficou nessa luta aí que a galera geralmente não curte muito. Então é isso, não tem nem muito o que falar, sinceramente, é meio cansativo mesmo, tá? Quando tem uma objetividade maior e tal, até que vai, né? Mas tem hora que, ainda mais quando tem várias lutas no card onde fica só nessa tentativa de controle, acaba ficando um pouco monótono aí. Depois a gente vai pros pesos pesados, tivemos o Rizvan Kuniev contra o Tyrell Fortune. Quem venceu foi o Kuniev, que era favorito, ele nocauteou no terceiro round com 1 minuto e 12. Luta bem legal, porque o Tyrell Fortune é um cara, como eu disse no vídeo pré-evento, perigoso, nocauteador, só que o Kuniev é um cara que troca bem, também tem poder ali nas mãos e, na verdade, no geral, porque ele também chuta, ele é um cara completo, é um cara que defende bem queda, é um cara que tem um gás interessante, é um cara muito duro, né? Ele chegou ali pegando já nomes de cima da categoria, então é uma pedreira, né? E era favorito não à toa, também achava que ele venceria, e ele venceu, e assim, a luta da noite, acho que poderia ser essa, ou mesmo a do Dustin Jacob com o Mohamed Saidov, né? Acho que aqui, como é peso pesado e o Fortune realmente jogou uns golpes de volta e ele aguentou apanhar demais, acho que foi meio que de consolação. Tudo bem que o Jacob também apanhou bastante, né? Mas, enfim, né? Parabéns aí pros dois, gostei da luta. Foi uma luta de peso pesado onde, mesmo estando no terceiro round, os caras estavam lutando, né? Não foi aquela luta que, porra, passa um round, os caras ficam igual morto e a luta fica uma porcaria. Então, o Kuniev, inclusive, podia ter nocauteado até antes, tá? Ele se trabalhasse um pouco mais as mãos na linha de cintura, ele tinha nocauteado o Fortune mais rápido, porque, beleza, as joelhadas ele trabalha bem, ele busca corpo, ele busca cabeça, beleza. Mas mão, não, ele busca muito cabeça, né? Então, quando o Fortune se fechava inteiro a cabeça, ele ficava dando soco ali meio que nos braços e tal, então eu acho que ele devia trabalhar um pouquinho mais a mão no corpo e depois a mão em cima, né? Eu acho que ia ser mais fácil de nocautear. Mas enfim, ele nocauteou de qualquer jeito, né? Depois, peso leve, tivemos o Mago Médio, mais um, né? O Zainukov contra o Damian Rezpek, enfim, mais um nome aí daqueles. Quem venceu, né, foi o Zainukov aí, decisão unânime. Ele conseguiu muito mais golpes, né? Teve ali também 2 quedas pra ele, muito mais golpes assim, no geral, tá? Seja significativo, seja total. Realmente teve o controle do Damian ali de mais de 5 minutos, mas não era suficiente para vencer os rounds, né? Porque quando a gente olha round a round ali, o Magomed, né, que venceu a luta, colocou muito mais golpes significativos no primeiro, no segundo e no terceiro, né? Então, é aquilo. Por mais que você tenha uma queda ou outra, controle por 1 minuto e pouco, como foi no terceiro, 1 minuto e pouco, como foi no segundo, não é suficiente para ganhar round se você toma 5, 6 vezes mais golpes significativos, que foi o que aconteceu. Então, isso assim, significativo. Se for pegar total, é muito maior a diferença. Então, é isso, né? Natural aí a vitória do Magomed, foi um triplo 30-27. Depois, a gente vai para a penúltima luta, tivemos ali na categoria peso mosca, o Ramazan Temirov, que era um levíssimo azarão contra o Steve Erceg. Aqui eu fui de azarão, né? Eu fui de Temirov e comentei até que provavelmente seria um nocaute, e foi o que aconteceu, e aconteceu no primeiro round, com 4 minutos e 21. Ele ganhou o bônus de performance, merecido, e o Steve Erceg foi o que eu falei da minha preocupação, né, das últimas performances dele, que eu achei ele um pouquinho mais lento que o normal, né, um pouquinho ali mais receoso, parece que a confiança não é tanto a mesma. Então, eu disse, né, apesar dele vir de vitória, né, de 2 vitórias que ele vinha, ele não me parecia nessas vitórias o mesmo nível do cara que enfrentou o Pantoja lá atrás e que vinha numa sequência legal das primeiras vitórias ali no UFC, né? Então, eu não sei se realmente ele ficou mais receoso, enfim, pra mim, eu não tinha visto uma evolução daquela luta pra hoje. Então, o Temirov, como eu disse, mesmo parado ali, né, menos ativo que o Steve Erceg, eu acreditava que ele ia conseguir impor esse jogo mais de pressão dele, ele joga esses golpes com muita potência, ele anda pra frente, então, ele é baixinho, então, por mais que isso possa, às vezes, atrapalhar, ele tem que ficar entrando ali pra jogar os golpes, pra defender queda, que é uma coisa que o Erceg teria, né, que é o grappling, ele conseguiria se virar bem, né? Então, quando teve o grappling, ele se virou bem, e aí, na hora de trocar, ele achou ali as oportunidades, então conseguiu vencer, venceu muito bem. É uma vitória contra um cara que estava muito em cima, que já disputou o cinturão, então ele nocauteia no primeiro round, isso dá muita visibilidade pra ele, e ele é um cara legal de assistir, porque ele joga todo o golpe pra arrancar a cabeça do adversário, então é um cara que é legal de ver, diferente da maioria ali, maioria não, né, mas de muita gente no card que ficou no jogo de pressão, abraçando, bababá. O Temirov é um cara que é bem dinâmico, é rápido, é forte, é legal de assistir. Ele busca
não só vencer, mas ele busca apagar o adversário, tá? Então, bem legal aí a performance e legal de assistir. E a gente vai para a luta principal, no meio pesado, mais um Magomed, dessa vez o Ankalaev contra o Bogdan Guskov. Quem venceu foi o grande favorito Ankalaev, ele nocauteou no 5º round com 2 minutos e 41. E aqui eu vi gente falando, né, o Guskov pegou a luta de surpresa, não teve camp, ele ia lutar na semana que vem, né? Então, ele teve camp, ele teve uma semana a menos. Então, tipo assim, não acredito que faça uma diferença absurda e que isso é completamente determinante pra luta e não sei o que lá, porque, pô, mudou o adversário. Pô, o Ankalaev também mudou o adversário, né? Então, eu não acho que... Beleza, positivo não é você ter uma semana a menos, mas eu não acho que isso fez com que a luta fosse como fosse, né? Enfim, o Ankalaev é claramente o melhor lutador. Não à toa as bolsas colocavam um favoritismo tão grande. Eu também tinha uma convicção grande da vitória dele, como eu falei no vídeo pré-evento. E assim, o Guskov é perigoso, é um meio pesado, é um cara que bate forte, mas não dá pra comparar. Eu falei no vídeo pré-evento, vou repetir, o Ankalaev é, na minha opinião, o melhor lutador do meio pesado, tá? Ele troca bem, tem boa noção de distância, se defende muito bem. Se você vê o saldo dele de golpes ali, sempre é muito positivo, né? Não só nas lutas, mas no geral, na média. Ele tem o seu jogo de grappling, então ele derruba como ele derrubou, ele busca as finalizações como ele buscou, ele busca o ground and pound como ele buscou. Então foi uma performance excelente do Ankalaev, tá? E você que assiste na transmissão brasileira, tenha um filtro no seu ouvido, tá? Porque tem muito comentário que busca ali desmerecer o cara, né? Por não gostar do lutador, independente do motivo, né? Eu não vou nem entrar no mérito de tentar adivinhar qual que é o motivo, mas é muito perceptível como se tenta desvalorizar o atleta, né? Então, o Ankalaev, ele controlou por 8 minutos e 26 segundos, numa luta que praticamente durou 25, porque praticamente durou todos os rounds, né? Então, ele controlou por 8. Se a gente faz o paralelo com a luta do Charles, por exemplo, com o Holloway, né? Falaram que o Charles teve uma baita performance e tal, e ele ganhou, realmente não lutou mal, ele lutou bem, só que ele controlou por mais de 20 minutos. Então, assim, eles estavam colocando Ankalaev, que precisou de muito menos tempo de controle para vencer, e venceu de maneira muito mais clara do que o Charles, porque o Ankalaev foi mais contundente, conectou mais golpe significativo, mais golpe total, ganhou na trocação, ganhou na queda, ganhou no chão, enfim, ele dominou, ele machucou muito o Guskov, enquanto o Charles precisou controlar mais, não machucou tanto o Holloway. Então, como era o Charles, foram elogios e tal, e ninguém criticou o nível da performance do Holloway, e aqui criticaram a performance do Guskov, quando foi uma performance xoxa, que ele não conseguiu lutar, que ele não apertou o gatilho, né? A mesma coisa que falaram quando o Poatan perdeu do Ankalaev, que ele não apertou o gatilho, que ele não conseguiu lutar. Então, assim, nunca é mérito do Ankalaev com a sua trocação, com as suas fintas, enfim, com toda a estratégia e toda a execução que ele faz. É sempre o adversário que não lutou bem, né? Então, nunca se reconhece a qualidade do cara. Isso é bizarro, né? E aí pega também e fica com comentários do tipo, porque aí com essa performance, o cara dando um show, o cara espancando o adversário, né? Aí fala, mas se ele não acabar nocauteando finalizando, não sei se vai pegar tão bem, porque com essa performance, não sei se ele vai disputar cinturão, porque bibibi. Cara, então, tipo assim, se o Ankalaev fosse brasileiro, ia estar nos comentários, na narração ali, nossa, que performance sensacional, brilhante, porque ele merece o cinturão, porque ele nem tomou conhecimento do adversário, porque não sei o que lá, só que como é um cara que não é brasileiro e não vão com a cara, aí é tipo assim, mas o cara tá espancando o adversário. Não, mas se ele no nocaute a finalizar, não sei não, hein? Então, tipo assim, sabe, é uma parcialidade que quem tá assistindo a transmissão oficial não quer ver esse tipo de parcialidade, né? Eu acho escroto, para falar um português bem claro, né? Se eu quiser ver uma opinião, né, parcial que seja, um negócio mais... onde eu sei que vai ter a torcida, onde vai ter uma influência, onde vai ser um negócio mais diferente, aí beleza, eu consumo fora da transmissão oficial, seja Instagram, seja aqui YouTube, seja na PQP, né? Então, eu não curto quando se deixa transparecer, quando fica evidente a pegação no pé, e não se fala necessariamente do mérito do próprio atleta. Mas enfim, esse é o card, tá? Eu gostei do card, claro, tiveram lutas ali mais amarradas, lutas onde a gente, né, não curte muito a falta de objetividade, mas eu ainda acho que, como teve muito nocaute, muita finalização, né, muita performance de altíssimo nível, tá? Independente da bandeira, tem muita performance de alto nível que merece reconhecimento, então eu acho que vale, assim como eu fiz no último card, vale uma nota 7, então foi até um pouco mais alto, talvez, do que eu esperava, tá? Eu esperava que muitas lutas realmente iam ser amarradas, iam pra decisão, mas a gente teve muita luta que nem chegou aí pra decisão, então eu gostei, tá? Gostei do card e vamos ver os próximos passos, né? Vamos ver se de fato o Ankalaev disputa ou não o cinturão. Eu não duvido que o UFC realmente não coloque ele, porque ele já nunca foi preferência do UFC, tá? Então não é por conta dessa luta em si, ele já nunca foi realmente um cara que o UFC queira colocar, mas isso não tem nada a ver
com a qualidade do cara. A qualidade dele é inegável, tá? Então, nem sempre é o adversário do Ankalaev que não aperta o gatilho e luta mal. Às vezes o cara realmente, o Ankalaev, tem um pouco de mérito também nessa história, né? Enfim, é isso. E eu vou até limitar por aqui, tá? Os comentários, porque se eu fosse entrar realmente em pegar coisas que me incomoda ouvindo ali, ia ficar mais 10, 15, 20 minutos aqui falando. Então, até, na verdade, eu tava comentando aqui com uma galera que eu tava assistindo junto, que eu provavelmente, eu já faço isso às vezes, tá? De assistir na transmissão gringa, eu provavelmente vou adotar isso como padrão, tá? Eu vou começar a botar na gringa ali. E pra mim, na verdade, se tivesse como só assistir a luta sem áudio nenhum de comentário ou de narração, se fosse só a luta, pra mim seria perfeito, né? Aliás, fica a ideia aí pra Paramount, né? Se tivesse como disponibilizar, eu acho que tem outros esportes que é assim, né? Se não me engano, colocar só o áudio cru do que tá acontecendo, eu acho que fica muito melhor, meus ouvidos agradecem. Mas é isso, quero saber a sua opinião, o que você achou do card, se dá a mesma nota que eu, o que você achou das performances, você concorda, não concorda, enfim, comenta tudo aqui embaixo. Deixa o like no vídeo se você gostou, se inscreve no canal, ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!